Graça e paz a todos, irmãos. Que bom ver você aqui na casa do Senhor nessa manhã. Você está feliz de estar aqui? Que bênção. Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos chegando no final dessa nossa série, dessa nossa revista. O exílio chegou, mas o Senhor reina. E nós queremos meditar em Daniel, capítulo 12, versículo 3. O título hoje da lição, da palavra, o triunfo do reino de Deus. Abra sua Bíblia, então, nesse texto e convido a todos a se colocarem em pé mais uma vez para fazermos essa leitura. Eu vou fazer a leitura, eu queria que os irmãos ouvissem, depois nós vamos ler juntos mais algumas vezes no decorrer da mensagem. Fique de pé e ouça a palavra do Senhor que diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Feche teus olhos, peça ao Senhor para falar contigo. Ó Deus, nós louvamos o teu nome porque estamos aqui nessa manhã, na tua casa. Bendito seja o Senhor que nos acordou, tivemos uma noite de sono e tivemos uma recuperação do nosso descanso. E agora estamos aqui ouvindo a tua voz. Alguns ficaram dormindo, outros foram para entretenimentos, mas o Senhor nos trouxe aqui. E nós queremos que o Senhor fale conosco, edifique a nossa alma para o teu louvor, para o nosso bem. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Queridos irmãos, existe essa famosa frase que é: o mundo é dos espertos. Já ouviu essa frase? Não é? O mundo é dos espertos, né? Essa frase, então, ela reflete ali aqueles que buscam vantagens na vida de uma forma inteligente ou astuta ou perspicaz. No entanto, esse texto aqui está destacando não os espertos, mas o texto está falando dos sábios, prudentes. Sábios, sim, aqueles que são sábios, não é? O profeta Daniel, no seu livro, ele traz muitas meditações, muitas reflexões, profecias também pela frente. Nós estamos a lição de hoje fala do capítulo 10 até o final, e nós temos aí nesse período do 10 em diante, o profeta ele volta a sua atenção para uma visão final e longa. Focaliza o reinado de especificamente Antíoco Epifane, Antíoco IV Epifane, IV, e olha também para além desse reino. Esse material se divide em 4 sessões: o anúncio do anjo a Daniel, capítulo 10, também os acontecimentos de Daniel até Antíoco Epifane, capítulo 11, o reinado de Antíoco até o reinado de Antíoco vai ali do versículo 21 até o 12:3, que é esse aqui, e uma mensagem final de Daniel. Então, esse versículo aqui, ele está mais para o final da sessão. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre esse aspecto. Nas classes nós podemos aprofundar mais, mas aqui eu queria que nós pensássemos a respeito de todas as lutas que Daniel passou, mas a promessa final, e também as lutas que nós passamos, e a promessa final de que o reino de Deus triunfará. Vamos dizer isso? O reino de Deus, exatamente. O reino de Deus, ele vai trazer alegria, então, para aqueles que fazem parte do reino dele, para os súditos do seu reino. E esse versículo, então, ensina sobre a vitória do reino de Deus e a participação desses súditos em algumas etapas. A primeira, ele mostra aqui quem fará parte desse reino. Os sábios farão parte desse reino. Então, leia comigo o versículo 3 novamente, só a primeira parte. Os que forem, de novo, os que forem sábios. Então, em primeiro lugar, os sábios, então, é que desfrutarão dessa vitória final. E segundo a Bíblia, a sabedoria vem de Deus. Provérbios é um dos livros que mais fala sobre a sabedoria. E Provérbios 9:10 nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então veja, qual é o início da sabedoria? O temor do Senhor. Os sábios, então, certamente vão pensar sobre isso. Não o astuto, o esperto, mas o sábio. Ele vai entender: opa, aqui é o começo. Eu quero sabedoria, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio, então, do saber. O temor do Senhor é ter um respeito profundo, uma reverência e uma obediência a Deus, não é? Já viu aquele filho assim que teme o pai, ele sempre obedece, não é?
Assim, sempre ele procura obedecer. Por causa do pecado ele cai, né? Mas ele tem um temor ali, ó, se eu não fizer, não é? A minha esposa algumas vezes fala assim, ó, eu não fazia isso de jeito nenhum, porque minha mãe chegasse, se soubesse, não é assim? Se a minha mãe souber que eu fiz isso aqui, então temor pelos pais, e aqui o temor principal pelo Senhor, é o princípio então do saber, não é? O sábio, ele entende então que o melhor dessa vida está na palavra do Senhor, está naquilo que o Senhor diz, na instrução que Ele nos passa, como Ele nos ensina. E a escola dominical, hoje nós pensamos um pouco sobre ela, cantamos também sobre ela, recebemos até brindes, né, a respeito da escola dominical. A escola dominical, e o pastor Marcelo usa essa frase boa, né, de que é a melhor escola do mundo, é a escola que ninguém quer formar, ninguém quer o diploma final. Nas outras a gente quer, eu quero chegar ao final, eu quero o diploma. Na escola dominical a gente vai e continua para a glória de Deus. E a gente sai daqui edificados com a verdade do Senhor. A palavra do Senhor nos dá sabedoria para vivermos neste mundo, e não neste mundo apenas, mas também termos a vida eterna. Calvino, ele coloca aqui, a respeito dessa palavra, ele significa que aqueles que são dotados de entendimento. O anjo aqui confirma o que ultimamente tenho expressado a respeito da ressurreição final e mostra como gozaremos de seus frutos, porque a glória eterna é depositada para nós no céu. Pensa nisso, a glória eterna é depositada para nós no céu. Talvez você fique satisfeito de receber lá na sua conta bancária algum dinheiro que caia, não é? Ou então um Pix, hoje está muito comum um Pix, não é? Faz o Pix, né? Mas aqui o depósito é muito maior que isso. O depósito ele é eterno, é no céu. É esse depósito que nós estamos recebendo. Que maravilha. Calvino ainda diz assim, ele aplica a frase, dotado de entendimento, aqueles que não se afastam do verdadeiro e puro conhecimento de Deus. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós somos atraídos pela sua grandeza, pela sua glória, pela sua perfeição. E mais nós queremos contar isso para os demais, para aqueles que estão longe do Senhor. Mostrar que existe uma salvação eterna, existe um reino que está se estabelecendo, e os sábios são chamados para esse reino. Sendo assim, o sábio é aquele que ouve, estuda e aplica as instruções da palavra de Deus. Ele não quer viver as suas próprias experiências, como alguns dizem, né? Eu quero viver eu mesmo as minhas experiências, né? Deixa eu mesmo errar. Mas o sábio, ele fala, por que eu vou errar? Se o Senhor já está dizendo aqui como devemos viver, ele segue então a revelação do Senhor, ele procura aquilo que é bom, justo, é agradável diante de Deus. Mas segundo aspecto que nós vemos aqui, é que os sábios, então, eles serão vistos em glória. Leia comigo a parte intermediária desse versículo, diz assim, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Vamos dizer? Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Então nós vemos aqui que os sábios, então, eles vão resplandecer de uma maneira intensa, não é? Eles serão vistos com vigor, né? Como os céus. Hoje o céu está bonito, né? A gente olha para o céu, está lá, belo firmamento, não é? E tem dias, e até meio, assim, vamos dizer, quando está nublado, mas está de dia, fica claro, não fica? Pode ter muitas nuvens densas, né? Em alguns momentos muito raros, as nuvens são tão densas que os dias ficam escuros. Aconteceu isso na morte de Jesus. Mas eu não lembro de ter visto na nossa época um tempo assim tão fechado que está escuro, está de noite durante o dia. Então, mesmo nas maiores dificuldades, a glória de Deus, o sol que brilha no firmamento e traz essa luz até a terra, traz uma claridade. Os sábios vão ser vistos com o Senhor em glória. Os sábios resplandecerão. Ele será contemplado por todos, não pelo seu brilho próprio, mas por causa do sol da justiça, por causa do Senhor Jesus. E Calvino tem um comentário que é o seguinte, ele agora diz que aqueles que mantiverem piedade sincera, deveriam ser como a luz do firmamento, significa que eles serão herdeiros do reino dos céus, onde gozarão da glória que supera todo o esplendor do mundo.
A gente vê essa palavra herdeiros do reino dos céus, né? No nosso mundo, tem aqueles que querem ser o herdeiro das coisas aqui. Ontem eu estava vendo uma parte de um filme onde a mulher ela casava com o rico apenas para fazê-lo, para pegá-lo caindo e ficar com a sua fortuna. E ela fazia isso com um, com o outro, não é? Então ela queria a herança, mas uma herança perecível. Aqui nessa terra passa rapidamente. Eu vi uma entrevista de um cantor muito famoso, já está com 75 anos, e ele falou, e eles perguntaram: e aí, como é que vai ser o final? Né? Aí ele falou uma coisa interessante: o caixão não vai com bagagens, né? Não vai com malas, não vai com bagagem. Ele estava querendo dizer: eu vou para o caixão também, como todos, não é? E ele também estava querendo dizer: eu não vou levar nada. Então ele pode ser famoso, grande, conhecido, mas não vai levar. Contudo, aqueles que são sábios, os herdeiros do reino dos céus, estarão com o Senhor em glória. Que maravilha! Se você está aqui nessa manhã, você está buscando isso, a herança eterna. Você quer se reunir com aquele povo de Deus todo lá no céu, não para um show, para um espetáculo, não para uma manifestação, mas o encontro nos céus, tomado de esplendor, da glória do próprio Deus, revestido de louvores, revestido de vestes totalmente limpas, limpas pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Terceiro, então, meus irmãos, nós vemos que esse texto mostra que os sábios que falam a palavra, levam essa palavra, viverão na glória eternamente. Leia comigo o final do versículo, então. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Percebe aqui, então, que os sábios durarão como as estrelas eternamente. A gente, vamos dizer assim, as estrelas não são eternas, mas para o olho nu, sim, não é? A gente sempre está vendo a estrela lá, nesse sentido simbólico. Mas a glória eterna para os sábios é realmente eterna. O Senhor nos promete viver na eternidade com Ele. E é interessante que Ele traz aqui que esses sábios, eles conduzem os outros à justiça, conduzem a muitos à justiça. Ou seja, levamos o conhecimento da palavra de Deus a outros, não guardamos apenas para nós. Bem-aventurados são esses que praticam a justiça e anunciam essa verdade, anunciam a muitos outros, anunciam a mensagem da cruz, anunciam que o Senhor Jesus morreu por nós, mas ressuscitou, vive e reina eternamente. Os sábios ganham muito mais do que o sucesso desse mundo. Os sábios querem ganhar almas, querem anunciar o Evangelho, porque almas se converterão ao Senhor. Veja o que diz Marcos 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, esse versículo está nos dizendo da importância de levar e anunciar a salvação, anunciar a palavra da verdade. Os que anunciam o Evangelho, a verdade da palavra de Deus, então estão levando esperança àqueles corações necessitados. Como temos corações necessitados nos nossos dias? Dias marcados por um avanço tecnológico, porém marcado também por uma alma mais vazia. Nós temos acesso a muita coisa, mas parece que não faz sentido, não tem nada. O Senhor nos dá a mensagem que traz refrigério à nossa alma, porque ela nos ensina a verdade eterna. Devemos, então, assim como o texto está dizendo, pensar nisso e agir como o sábio que compartilha o seu conhecimento com os demais, que traz o alimento para o carente, que tem a alma carente. E quando há uma conversão, ele faz festa, assim como o céu também fica em festa. Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que maravilha poder ver essa palavra, ouvir essa palavra e saber, como diz toda a nossa revista, chegando ao final, o nosso Deus reina. Apesar de tudo, apesar de nós, o nosso Deus reina. E por isso,
os que são sábios viverão eternamente na glória com o Senhor. Concluindo, queridos irmãos, Daniel viveu vários anos, passou por impérios que se levantaram, impérios que caíram, e as suas visões continuavam a indicar isso, que o mundo teria esses altos e baixos dos impérios, e muitos deles perseguidores da Santa Aliança. Todavia, a mensagem é clara e as palavras são verdadeiras. O reino de Deus terá o seu triunfo final e eterno sobre todos que são contra o Senhor. Então, cabe uma pergunta: de que reino você faz parte? Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, aplicação para a nossa vida. Viveremos buscando o reino de Deus. Buscando o reino de Deus. Quem sabe você está buscando tantas coisas na sua vida e está deixando o reino de Deus de lado. Esse é um momento de reflexão. Até que momento vai a sua vida aqui na terra? Deus te chamou e te colocou em alguma área de atuação nesse mundo para levar o reino dele. Viveremos buscando esse reino. Viveremos buscando a palavra do Senhor. O Cristo que se entregou por nós ali na cruz do Calvário e fez um sacrifício eterno. E com esse sacrifício de Cristo foi o sacrifício diário de animais não era mais necessário, não foi mais necessário, pois Cristo conquistou a vitória eterna para o seu povo e para toda a igreja. Então, devemos buscar esse reino do Senhor Jesus. Isso acontece na nossa comunhão uns com os outros aqui na igreja. Isso acontece nas nossas orações, nos nossos louvores, em ouvir e ler a palavra de Deus, em colocar em prática aquilo que temos aprendido, e não apenas entrar no ouvido, sair no outro, mas realmente entender que a verdade do Senhor é para ser vivida e que o reino de Deus viva dentro de cada um de nós. Em segundo lugar, como viveremos, queridos irmãos? Viveremos anunciando a chegada e a expansão do reino de Deus. É um anúncio para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, para aqueles que ainda estão nos seus erros, para que eles se arrependam, para que eles voltem para o Senhor, antes que venha o último dia, o dia final, o dia do triunfo final desse reino. Preguemos o arrependimento, preguemos a mudança de vida. Eu vou ler um texto de Calvino, comentário dele, a respeito desse texto, que ele fala assim: Deus depositou o ensino de sua salvação conosco, não com o propósito de guardá-lo em particular para nós mesmos, mas de indicar o caminho da salvação para toda a humanidade. Portanto, esse é o dever comum dos filhos de Deus, promover a salvação de seus irmãos. Você tem promovido a salvação dos seus irmãos? Calvino fala mais: os filhos de Deus que são dotados inteiramente a Deus, devotados inteiramente a Deus, e governados pelo espírito de prudência, apontam o caminho da vida para os outros. Não serão salvos apenas para si mesmos, mas possuirão a glória superada por muitos, a glória deste mundo, a glória que está no Senhor Jesus, acima deste mundo. Portanto, preguemos o Evangelho, irmãos. Terceiro lugar, como viveremos? Confiando nesse triunfo final. Confiando que o Senhor vai cumprir a sua promessa. O dia, não sabemos. Já está agendado, mas não sabemos exatamente o dia. Contudo, sabemos que vai acontecer. O Senhor estabeleceu um dia para finalizar o seu plano eterno. Devemos viver alegremente até chegar esse dia. Devemos viver com esperança até chegar esse dia, diante dessa mensagem de Daniel e da mensagem de toda a Bíblia. E apesar do exílio, das dificuldades do mundo em que vivemos, o Senhor reina. Que Deus abençoe. Portanto, sejamos sábios, busquemos o reino de Deus e a sua justiça, para que sejamos bem-aventurados nessa terra e na terra por vir, na eternidade, no futuro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?